Rádio Sul apresenta a série histórica Nossas Origens. Um recorrido desde os primórdios até o tempo dos nossos tataravós. Com Martim César Gonçalves. Série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa ameríndia. Capítulo de hoje: o rio que dividiu o mundo. Com a morte de Marco Licínio Crasso, o acordo que separava os dois maiores generais daqueles tempos estava desfeito. Enquanto Júlio César triunfava na Gália, atual França, e expandia o domínio romano por toda a Europa, Quineu Pompeu se tornara o único cônsul do ano 52 antes da nossa era, ou seja, era de fato o dono absoluto do poder em Roma, e sendo a maior figura militar por 3 décadas, não iria aceitar ser sobrepujado pela ascensão de seu agora incômodo anterior colega de triunvirato. Os conquistadores romanos daqueles dias dominavam terras e mares como nenhum outro comandante antes deles. E justamente seus maiores expoentes estavam em linha de colisão. Uma guerra mundial entre homens de mesma origem, da mesma cidade e com exércitos formados pelos mesmos soldados, começaria a partir de então. Um deles triunfara em todos os continentes conhecidos e chegara a ser comparado com um deus. O outro parecia destinado a façanhas grandiosas e ainda ampliar as possessões romanas de uma forma que nem mesmo seus conterrâneos acreditavam. Ambos, até então, eram generais invencíveis, mas somente um sairia vivo desse confronto. Nesse então, o Senado, com vozes influentes como a de Catão e de Cícero, inclinava-se entre exigir que tanto Pompeu como César dissolvessem seus exércitos, como por fazer de Pompeu um ditador, já que este dera mostras de sempre respeitar as instituições romanas, e aquele, César, revelava-se cada vez mais um comandante irrefreável, sempre agindo conforme seu desejo e não segundo o poder que lhe fosse auferido. Catão tinha inclusive a intenção de levá-lo a julgamento e não escondia esse intuito de ninguém. Entrava o ano de 49 a.C. e diversas idas e voltas ocorreram, com César, por fim, dando um ultimato ao Senado, propondo que ambos os exércitos fossem dissolvidos e que tanto ele como Pompeu entregassem o mando de suas províncias, rendendo contas por igual de tudo o que haviam realizado. No entanto, devido à pressão dos inimigos de César, o Senado determinou que ele deveria deixar seu comando e licenciar suas legiões, sob pena de alta traição. E caso não procedesse conforme lhe for ordenado, seria considerado um inimigo da República. Dessa forma, poderia ser morto legalmente onde fosse encontrado, sem juízo prévio, segundo a lei romana. Pompeu, enquanto isso,
instado pelo Senado e tido como o maior vencedor da história romana até então, respondeu-lhes que não se preocupassem. Segundo Plutarco, teria dito: todas e quantas vezes eu venha a bater com o pé no chão, somente na terra da Itália farei surgir de todas as partes guerreiros, a pé e a cavalo. César, então, quase sem perda de tempo, chegou até a fronteira da Gália com a Itália, onde o limite era um riacho chamado Rubicão. Se o atravessasse com seu exército, estaria declarando guerra à República e a seu antigo aliado Pompeu. Se dissolvesse suas tropas, poderia ser julgado e provavelmente perderia todos os seus direitos, talvez mesmo a própria vida. Depois de uma breve hesitação, ele atravessou a pequena ponte. Não esperou nem mesmo a reunião de seus exércitos, cruzando com apenas uma legião, utilizando-se assim de sua estratégia de guerra relâmpago, o que lhe deu e lhe daria ainda muitas vitórias nos campos de batalha. O próprio Cícero, sempre tão eloquente, ao saber daquela atitude, perguntou: é de um general do povo romano de quem estamos falando, ou é do cartaginês Aníbal? Pompeu, pego de surpresa pelo ímpeto de seu adversário, não teve tempo de montar a defesa que pretendia, nem de recrutar as tropas que desejava, tendo a maioria de suas legiões em lugares tão distantes como a Espanha e a Síria. Ainda assim, tinha um exército maior do que o de César, porém optou por uma retirada, talvez por não querer um embate naquele momento, pois sabia que praticamente toda a marinha romana estava sob seu comando e poderia, com mais prazo, juntar também um exército muito mais considerável. Roma foi evacuada em grande parte, pois Pompeu declarou que qualquer senador que não o acompanhasse seria considerado como partidário de César. Algo que, como todos pensavam que Pompeu, ao final, venceria, era tido como uma garantia de retaliação ou como uma futura sentença de morte. César tentou alcançar Pompeu para provocar uma batalha ainda em solo italiano, mas este conseguiu chegar antes ao porto de Brundísio. Ali, por não ter navios suficientes, Pompeu evacuou para a Ásia apenas a metade de suas tropas, antes da chegada de seu oponente. César, ao chegar, tratou de fechar o porto de todas as formas, mas Pompeu conseguiu impedir essa manobra, montando torres com os próprios navios, de onde seus soldados jogavam petardos sobre os engenheiros inimigos, evitando as manobras do adversário e finalmente embarcando até o último homem em direção à Grécia. Era na outra margem que ocorreria futuramente o confronto decisivo. Em apenas 2 meses, César havia expulsado da Itália um exército de 10 legiões e ficado senhor de toda a península, somente com sua atitude de buscar o combate a todo custo. Era uma grande vitória, mesmo sem ter travado nenhuma batalha até aquele momento. Ao regressar a Roma, César agiu de forma moderada, não fazendo retaliações nem lançando tributos que exaurissem a população que não havia emigrado. Júlio César, então, teve que tomar uma decisão. Se levaria imediatamente
a guerra para a Ásia, onde estava Pompeu, ou se primeiro combateria as aguerridas e veteranas legiões que seu adversário tinha na Ibéria, comandadas por seus lugartenentes, e que poderiam se juntar ao oponente e se tornarem o fator fundamental contra si mais adiante. Optou por ir para a Espanha. Era ali, em terras ibéricas, que começaria realmente essa guerra entre os dois grandes líderes. Deixou seu assessor Lépido como pretor em Roma e seu segundo no comando, Marco Antônio, como comandante das tropas na Itália. Antes de partir, teria falado, segundo Suetônio, que marchava contra um exército que não possuía general e que estaria de volta dentro de pouco tempo para marchar contra um general que não possuía exército. Plutarco escreveu que Júlio César, ao cruzar o rio Rubicão, depois de 9 anos longe de Roma, pisando não só a sua terra natal, como o caminho da Revolução, terminando assim com 460 anos de república, teria dito a seus companheiros: neste momento ainda podemos retroceder, mas se cruzarmos essa pequena ponte, tudo será decidido pelas armas. Depois, ao tomar a decisão de atravessá-la, teria exclamado: marchemos até onde nos chamam os sinais dos deuses e a iniquidade dos nossos inimigos. E citando o dramaturgo ateniense Menandro, um dos maiores nomes da comédia grega, emendou: alea jacta est. A sorte está lançada. No próximo capítulo falaremos sobre a guerra que começou na Ibéria. Até lá!